Aplica-se o disposto na alínea I do inciso 1 do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Não descaracteriza a condição de segurado especial. A outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural, cuja área total, contínua ou descontínua, não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. A participação como beneficiário ou integrante de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. A utilização pelo próprio grupo familiar de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal na exploração da atividade, de acordo com o disposto no parágrafo 25, e a associação à cooperativa agropecuária ou de crédito rural. A incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do disposto no inciso 8 e a participação do segurado especial em sociedade empresária ou em sociedade simples ou a sua atuação como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos do disposto na Lei Complementar 123 de 2006, desde que mantido o exercício da sua atividade rural na forma prevista no inciso 7 do caput e no parágrafo 5º, a pessoa jurídica seja composta apenas por segurados especiais e sediada no mesmo município ou em município limítrofe àquele em que ao menos um deles desenvolva as suas atividades. Os segurados de que trata o artigo 199-A terão identificação específica nos registros da Previdência Social. Para os fins deste artigo, considera-se que o segurado especial reside em aglomerado urbano ou rural próximo ao imóvel rural onde desenvolve a atividade, quando resida no mesmo município de situação do imóvel onde desenvolve a atividade rural, ou em município contíguo ao em que desenvolve a atividade rural. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregado contratado por prazo determinado, inclusive daquele referido na linha R do inciso 1 do caput, ou de trabalhador de que trata a linha J do inciso 5 do caput, à razão de, no máximo, 120 pessoas por dia no mesmo ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, à razão de 8 horas por dia e 44 horas por semana. Hipóteses em que períodos de afastamento em decorrência de percepção de auxílio por incapacidade temporária não serão computados. O disposto nos incisos 3 e 5 do parágrafo 8º e no inciso 8 do parágrafo 18 não dispensará
o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos incisos. O segurado especial fica excluído dessa categoria, a contar do primeiro dia do mês em que deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 13, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 18 deste artigo. Se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regulamento da Previdência Social, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 3, 5, 7 e 8 do parágrafo 8º e no inciso 8 do parágrafo 18, sem prejuízo do disposto no artigo 13. Se tornar segurado obrigatório de outro regime previdenciário ou, na hipótese de descumprimento do disposto no inciso 8 do parágrafo 18, participar de sociedade empresária ou de sociedade simples, ou atuar como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, ou a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de utilização de trabalhadores, nos termos do parágrafo 21 deste artigo, dias em atividade remunerada, estabelecidos no inciso 3 do parágrafo 8º deste artigo e dias de hospedagem a que se refere ao inciso 2 do parágrafo 18 deste artigo. Aplica-se o disposto na alínea A do inciso 5 do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 200, desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, EPI, parágrafo 26. É considerado MEI ou empresário individual a que se refere o artigo 966 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, que tenha auferido receita bruta no ano calendário anterior de até R$ 36.000, optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática de recolhimento mencionada na alínea P do inciso 5 do caput. É considerado microempreendedor individual, MEI, o empresário individual a que se refere o artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, Código Civil, ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta no ano calendário imediatamente anterior até o limite estabelecido no artigo 18-A da Lei Complementar 123 de 2006, que tenha optado pelo Simples Nacional e não esteja impedido de optar pela sistemática de recolhimento a que se refere a alínea P do inciso 5 do caput. O vínculo empregatício mantido entre cônjuges ou companheiros não impede o reconhecimento da qualidade de segurado do empregado, excluído o doméstico, observado o disposto no artigo 19b.